O amanhecer em São Bento das Veredas tinha um jeito próprio de acordar o mundo. Era como se a luz surgisse devagarinho, com cuidado, escorrendo pelos morros vermelhos até tocar cada telhado de zinco, cada curral de madeira, cada cerca torta das fazendas antigas. E foi nessa mistura de bruma, silêncio e cheiro de terra molhada que seu Adalberto, um homem de calos profundos e olhar cansado, acordou mais uma vez para cuidar daquilo que era tudo o que ele tinha. Um cavalo magro, de costelas aparecendo, de olhos tristes e passadas curtas. Um pangaré, diziam. Mas para ele, era o único amigo que restava. O animal atendia pelo nome de Raminho, embora ninguém entendesse por que seu Adalberto tinha escolhido o nome tão delicado para um bicho que, segundo a cidade inteira, não prestava nem para carregar saco de milho. As crianças da vila riam quando viam o cavalo passar mancando pela estrada de terra. Os vizinhos comentavam, sempre com aquele tom que fere mais do que tapa. Adalberto merece coisa melhor, mas é o que ele dá conta de comprar, né? Só que ninguém sabia, ninguém mesmo, o quanto aquele cavalo tinha significado na vida do velho homem. A esposa de seu Adalberto, Dona Jandira, tinha falecido 3 anos antes, e desde então o mundo parecia mais vazio. Os filhos, já crescidos, tinham ido embora para a cidade grande, em busca de trabalho e modernidade. Apenas ele e o cavalo ficaram na pequena propriedade herdada do pai. Era um rancho simples, com uma casinha de barro pintada de azul desbotado, um galinheiro velho, um paiol abandonado e um terreiro que se iluminava de laranja ao entardecer. Para muitos, era pouco. Para Adalberto, era o mundo inteiro. Raminho caminhava até a porteira devagar, sempre parecendo cansado, mas nunca reclamando. Tinha um jeito manso de encostar o focinho no peito do velho, como se dissesse que estava ali, mesmo sem força, mesmo sem brilho, mesmo sem nada. E aquilo bastava. Naquele dia, porém, alguma coisa parecia diferente. Enquanto Adalberto varria o terreiro, percebeu que o cavalo, em vez de ficar parado ao lado da cerca, começou a andar de um lado para o outro, levantando poeira. Primeiro devagar, depois mais rápido, depois rápido demais para um pangaré. Adalberto estreitou os olhos. "Uai, o que tá danado acontecendo com você, Raminho?" O cavalo bufou, bateu os cascos no chão e de repente disparou num galope tão veloz que o velho homem deixou até a vassoura cair. O vento levantou a poeira do terreiro como se um pequeno tufão tivesse atravessado tudo. A palha seca voou, as galinhas se espalharam e o barulho do casco ecoou como trovão pelos morros ao redor. Adalberto levou a mão ao chapéu. Mas, que trem é esse? Aquilo não fazia sentido. A vida inteira, Raminho tinha sido lento, preguiçoso, quase arrastado. Mas o animal corria como se tivesse nascido selvagem, como se tivesse guardado aquele fogo dentro do peito, só esperando o momento certo para explodir. E explodiu. O cavalo cruzou o pasto e deu a volta inteira na propriedade, contornando pedras, desviando de buracos, saltando troncos pequenos, com uma leveza que fazia o ar parecer mais leve. Depois, retornou até o terreiro, parando a poucos centímetros de Adalberto. O velho recuou um passo, sem acreditar no que tinha visto. Raminho o encarava. Não era mais o olhar triste de antes. Era um brilho novo. Um brilho que parecia dizer: "Você nunca percebeu quem eu realmente sou." Adalberto passou a mão trêmula pelo rosto. "Oh, meu Deus, será que você não era pangaré coisa nenhuma?" O cavalo bufou, como se respondesse: "Nunca fui." Aquela revelação caiu como raio no coração do velho. Porque se fosse verdade, se aquele cavalo tivesse mesmo um dom escondido, então nada, absolutamente nada, na vida de seu Adalberto precisava continuar do jeito que estava. Mas enquanto o velho ainda tentava entender o que havia acontecido, Raminho virou a cabeça para a estrada de terra. E então, ao longe, eles ouviram o som de um motor, uma caminhonete se aproximando. Devagar, observando. E, naquele instante, antes mesmo de ver quem era, seu Adalberto sentiu na pele que Raminho não apenas tinha um talento oculto,
mas também um passado que ele ainda não tinha contado. E era esse passado que estava prestes a bater na porteira. A caminhonete prateada subiu a ladeira devagar, como se estivesse farejando alguma coisa no ar. O motor roncava baixo, pesado, e levantava uma linha de poeira que brilhava dourada com o sol da manhã. Seu Adalberto estreitou os olhos, apertando mais o chapéu na cabeça. Não era comum aparecer gente ali, ainda mais àquela hora. Antes que ele pudesse reagir, Raminho deu 2 passos para trás, as orelhas apontadas para frente, o corpo inteiro rígido como um animal que reconhece um cheiro antigo e perigoso. Adalberto percebeu na hora. Raminho, você conhece esse carro? O cavalo bufou, nervoso, e bateu o casco no chão com força, fazendo um som oco que ecoou pelo terreiro. Não era reação de cavalo manso. Era reação de cavalo que já tinha lembranças ruins gravadas no corpo. A caminhonete parou em frente à porteira. Um homem jovem, musculoso, com barba mal feita e um olhar duro demais para um visitante comum, desceu devagar, olhando tudo ao redor como quem avalia a mercadoria. Vestia calça jeans limpa demais para alguém da roça, botas engraxadas demais, camisa que parecia cara. Ele sorriu para Adalberto, um sorriso que não chegava aos olhos. Dia, senhor. Dia, respondeu Adalberto desconfiado. O homem apoiou os braços na porteira. Bonita propriedade. Simples, mas bonita. Adalberto não respondeu. Não confiava em elogio de estranho. O homem então apontou com o queixo. Aquele cavalo ali é seu? Raminho recuou mais um passo, quase se escondendo atrás do velho. O coração de Adalberto apertou. Que tipo de cavalo que era desprezado a vida inteira reagia assim diante de um estranho? Quem era aquele homem? É meu, sim. Por quê? O sujeito limpou uma sujeirinha imaginária da camisa e respondeu com voz calma demais. Tô procurando um cavalo. Fugiu tem uns meses. Muito valioso. Muito mesmo. Me disseram que passou por essas bandas. E esse aí é bem parecido. Adalberto arqueou uma sobrancelha. Valioso? Esse aqui? Você tá de brincadeira comigo? O homem deu um sorriso ainda mais estreito. Às vezes, um cavalo vale mais do que parece, senhor. Muito mais. O velho sentiu um arrepio nas costas. Por um instante, o homem encarou Raminho como quem avalia posses, não vidas. Não amor, não história. Só valor. E valor perigoso. Posso dar uma olhada mais de perto? Ele já começava a abrir a porteira. Adalberto estendeu o braço firme. Não pode, não. O cavalo é meu. Não tem nada fugido aqui, não. O homem deu um passo atrás, respirou fundo, tentando manter a postura amigável. Calma, senhor. Não tô dizendo que é o seu. Só quero conferir. O velho apertou os olhos. Já conferiu daqui. Agora pode seguir seu caminho. Silêncio pesado caiu entre eles. O homem parecia alguém que não ouvia não com frequência. Raminho bufou forte atrás de Adalberto, quase como um aviso. Então o visitante deu um sorriso forçado. Tudo bem, mas se mudar de ideia, tô disposto a pagar. Ele subiu na caminhonete e antes de ir embora, abaixou o vidro devagar, encarando Adalberto sem piscar. Um cavalo desses pode valer mais do que uma vida inteira de roça, sabia? O motor roncou. A caminhonete desceu a estrada, sumindo atrás dos eucaliptos. Adalberto ficou parado, sério, o coração acelerado. Raminho se aproximou dele e encostou o focinho em seu ombro, procurando segurança. Meu Deus, o que você andou fazendo por aí, hein, bicho? O velho acariciou o pescoço dele. E por que aquele sujeito achou que você vale tanto? Mas Raminho não respondia, só tremia. Tremia como se tivesse lembrado de algo que tentara esconder por muito tempo. E naquela noite, Adalberto não conseguiu dormir direito. Ficou pensando na corrida inesperada do cavalo, no brilho estranho que tinha surgido nos olhos dele e naquele homem desconhecido que parecia saber mais do que deveria. O velho se levantou da cama, saiu para o terreiro iluminado pela lua e viu Raminho andando sozinho pelo pasto, mas não andando como antes.
andando como quem mede distância, como quem calcula, como quem reconhece algo no vento. E quando o cavalo ergueu a cabeça e relinchou para o morro, como se saudasse um lugar de onde tinha vindo, Adalberto sentiu o pressentimento crescer dentro do peito. Raminho não era o cavalo que todos pensavam, e a vida do velho estava prestes a virar de ponta cabeça. O sol mal tinha despontado atrás dos morros quando seu Adalberto acordou com um barulho estranho vindo do pasto. Um som de casco batendo no chão, mas não um casco arrastado, cansado. Era firme, ritmado, forte como tambor. Ele levantou da cama de um salto, o coração apertado. Abriu a porta do rancho e viu, no meio da neblina, a silhueta de Raminho correndo outra vez. Não correndo como cavalo comum, mas como animal que tinha nascido para aquilo. E isso deixava o velho ainda mais inquieto. Nenhum pangaré do mundo corria daquele jeito. Nenhum. O cavalo fazia curvas pela cerca, saltava pequenas valetas com a elegância de um puro sangue, e ao final de cada volta, erguia o pescoço e encarava Adalberto como se pedisse: "Vem comigo!" O velho, ainda de chinelos, caminhou até a porteira, incrédulo. "Raminho, você tá me escondendo coisa, bicho." O cavalo relinchou, inquieto. Caminhou em direção ao velho, encostando o focinho na camisa de Adalberto. Parecia pedir confiança. Parecia dizer: "Eu sou mais do que você pensa." Adalberto coçou a barba. "Eu tô ficando doido. Ou você não é pangaré coisa nenhuma." Nesse momento, ouviu passos atrás dele. Era Luzia, a vizinha e única pessoa que às vezes passava para levar bolo ou novidade da vila. Jovem, falante, com um jeito de quem sempre estava apressada, mas com o coração bom. Seu Adalberto ouviu um barulhão. "Achei que fosse briga com algum animal." O velho respondeu sem tirar os olhos de Raminho: "Não, Luzia, é só esse cavalo, que hoje acordou achando que é campeão." Luzia aproximou-se da cerca, observando o cavalo com atenção. "Uai, não sabia que o Raminho corria assim, não. Sempre vi ele meio devagar, nem eu sabia." Foi então que Luzia deu um passo a mais, quase pegando a respiração presa. "Seu Adalberto, o senhor reparou na perna dele? No jeito que ele pisa?" O velho olhou rápido, preocupado. "Ele tá mancando?" "Não, é o contrário. Ele pisa leve, pisa como cavalo treinado, cavalo que já viu pista." "O senhor nunca pensou em testar esse bicho em corrida, não?" Adalberto riu, mas era um riso trêmulo. "Que isso, menina? Ninguém corre com pangaré." Luzia cruzou os braços encarando o velho. "Pangaré? Isso aí? Olha de novo." Raminho caminhou até eles, o peito estufado, a postura altiva. Não parecia cavalo cansado ou fraco. Parecia cavalo esperando ser descoberto. A moça então insistiu: "Seu Adalberto, sábado agora vai ter prova de velocidade lá na pista de terra do Zé Rolim. Todo ano tem. O senhor devia levar ele lá." Adalberto sentiu um frio na barriga. "Eu? Levar cavalo para corrida? Você tá doida? Vou passar vergonha na frente da cidade inteira." Luzia sorriu. "Então passa vergonha com classe, mas tenta. Pelo menos tenta." O velho pensou. Pensou mais do que gostaria. A vida dele estava tão parada, tão sem horizonte. Talvez fosse isso que o cavalo estava tentando mostrar. Mas então algo o fez hesitar. A imagem do homem da caminhonete, o jeito como ele olhou Raminho, o sorriso estranho antes de ir embora. Aquilo não saía da cabeça do velho. "Luzia, ontem veio um sujeito atrás do cavalo. Disse que estava procurando um bicho fugido. O tal cavalo valia dinheiro, muito dinheiro." Ela abriu os olhos surpresa. "E o senhor achou que era o Raminho?" "Eu não sei. Mas o homem fez o quê? Foi embora. Mas não gostei da conversa." Luzia ficou séria. "Seu Adalberto, eu acho que esse cavalo tem passado, viu? E dos complicados." O velho suspirou fundo. "Pois é, tô achando que sim." Ela apoiou a mão no braço dele. "Então descubra o passado dele correndo. Se ele nasceu para pista, a pista vai mostrar." O cavalo bufou, levantando poeira. Era como se aprovasse cada palavra. Adalberto sorriu de canto, nervoso. "Tá bom,
Tá bom, eu levo. Mas se esse bicho me fizer passar vergonha... Luzia riu. A vergonha só vem para quem tem medo. E o senhor não tem, não. O velho respirou fundo. De repente, a vida parecia ter dado uma sacudida. Uma porta, antes fechada, começava a se abrir. E por mais que o medo estivesse presente, havia algo maior crescendo ali. Esperança. No sábado, na pista de terra do Zé Rolim, a vila inteira veria Raminho pela primeira vez. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aquele cavalo seria capaz de fazer. O sábado amanheceu com um cheiro de terra seca, café passado na hora e aquela movimentação típica de dia importante no interior. A pista de terra do Zé Rolim ficava logo depois da curva do rio, atrás de um morro que fazia sombra no final da tarde. Era um lugar simples, feito de cerca de eucalipto, arquibancada improvisada e poeira suficiente para deixar qualquer um tossindo por 3 dias. Mas naquele dia, parecia um estádio. Homens conversavam alto, crianças corriam de um lado para o outro, apostadores cochichavam números e nomes de cavalos já famosos da região. E lá, no meio de tudo, estava seu Adalberto, segurando a corda de Raminho com a mão trêmula. Enquanto caminhavam entre as pessoas, muitos comentavam: mas esse aí não é o pangaré do Adalberto? Uai, ele trouxe só para passear, né? Esse cavalo nem correr corre. Vai dar dó ver ele no páreo. Cada frase cortava Adalberto por dentro como faca. Mas por algum motivo, Raminho parecia não ligar. Pelo contrário, caminhava com o pescoço erguido, atento a tudo, os músculos vibrando sob a pele. Não era o mesmo cavalo apático de meses atrás. Era outro, renascido, como se enfim tivesse encontrado seu lugar. Zé Rolim, dono da pista e organizador da corrida, aproximou-se com seu bigode grisalho e o sorriso maroto. Adalberto, que você tá aprontando, homem? Isso aí é desfile ou milagre? Trouxe o Raminho mesmo? O velho engoliu seco. Trouxe. Ele tá diferente. Diferente? Zé riu alto. Se esse cavalo completar a metade do percurso, já vou ficar espantado. As pessoas por perto riram junto. Riam do velho, riam do cavalo. Mas Raminho deu um passo à frente, bateu o casco no chão e bufou alto, tão alto, que fez várias cabeças se virarem. Zé arregalou os olhos. Uai, ele tá com fogo no peito? Tá, e eu não sei explicar. Adalberto respondeu. Luzia apareceu correndo, segurando uma garrafa d'água e um pano. Seu Adalberto, arrumei um canto para vocês ficarem antes da largada. Melhor não deixarem o povo em cima desse cavalo, não. Ele tá chamando atenção. Chamando ou provocando? Zé provocou. Luzia ergueu uma sobrancelha. Chamando, e eu acho que hoje esse povo vai engolir palavra. Levaram Raminho para perto das árvores, onde o sol batia menos. Adalberto ajeitou a corda, passou a mão pela crina e respirou fundo. A verdade é que ele estava com medo. Medo de ser motivo de piada. Medo de expor o cavalo. Medo de apostar tudo o que restava em um sonho que talvez não fosse real. Luzia, será que eu estou fazendo besteira? Ela sorriu de lado. Besteira é viver sem tentar. O senhor está dando para ele o que ninguém deu. Chance. O velho soltou o ar devagar. Raminho encostou o focinho no peito dele, suave, firme, como se dissesse: vai. Eu tô pronto. O anúncio da corrida ecoou pela pista. Atenção, competidores! Preparem-se para a largada do primeiro páreo. Os cavalos começaram a se alinhar. Alguns eram verdadeiros astros da região. Relâmpago do Tavares, Turuna da Serra, Bragado do Nivaldo. Todos animais fortes, musculosos, conhecidos por ganhar prêmios em feiras e desafios. Quando Adalberto levou o Raminho até a linha de partida, o riso foi imediato. Ô Adalberto, você tá brincando, né? Isso aí não corre nem da chuva. Vão ter que medir o tempo dele com calendário. Adalberto abaixou a cabeça, mas Raminho levantou a dele. E naquele momento, algo aconteceu. Os outros cavalos se agitavam, inquietos com os gritos, com o movimento. Raminho não. Ele ficou firme, olhos fixos ao longe, respirando fundo, como cavalo treinado, como cavalo acostumado à pressão.
como o cavalo que já tinha visto isso antes. O juiz levantou a bandeira. O público se silenciou. Adalberto sentiu o coração na boca. Raminho, meu filho, faz só o que você conseguir. O cavalo virou a cabeça e olhou o velho nos olhos. E naquele instante, Adalberto teve certeza. Ele não era Pangaré. Nunca tinha sido. A bandeira desceu. O estrondo da largada ecoou. Os cavalos dispararam. Relâmpago saiu na frente. Turuna logo atrás. Bragado corria como se o chão fosse seu. O público gritava, o pó subia, a pista tremia. E Raminho ficou. Ficou 2 segundos parado. 2 segundos que pareceram eternos. O público explodiu em gargalhadas. Já perdeu antes de começar. Eu falei, coitado do Adalberto. Mas Adalberto, em vez de desmoronar, arregalou os olhos. Porque naquele instante, Raminho respirou fundo. Depois baixou o pescoço. E então disparou. Não era corrida, era explosão. Era como se a terra abrisse caminho para ele. Como se os cascos nem tocassem o chão. Como se tivesse guardado aquele poder por anos. Anos esperando um momento para libertar. Os gritos mudaram. As risadas viraram silêncio. E todas as cabeças começaram a virar na direção do impossível que se aproximava. Raminho estava voando. E ninguém, absolutamente ninguém, no público estava preparado para o que estava prestes a acontecer naquela pista de terra mineira. O pó ainda pairava no ar quando, de repente, um burburinho começou a crescer na arquibancada improvisada. Primeiro um susto abafado, depois um grito perdido, e então um coro que ninguém esperava ouvir. Olha o cavalo do Adalberto! Meu Deus do céu, ele tá vindo! Que é isso? Raminho cortava a pista como flecha. O vento levantava a crina dele para trás, revelando músculos que antes pareciam inexistentes. Cada passada era firme, precisa, limpa. Não havia tropeço, não havia hesitação. Era como se ele tivesse nascido sabendo exatamente o que fazer ali. Adalberto, parado na linha de largada, não conseguia respirar. Não é possível. Isso não é possível. Os outros cavalos, já a meio percurso, avançavam em bloco. Relâmpago mantendo a dianteira, Turuna disputando espaço, Bragado pressionando por dentro. Mas o som atrás deles começou a mudar. Antes eram apenas 3 ritmos de cascos. Agora havia 4. E o quarto era diferente. Mais rápido, mais forte, mais ritmado. O público se levantava como onda. Ele está alcançando. Mas de onde surgiu essa velocidade? É o Raminho do Adalberto. E de repente, o impossível aconteceu. Raminho alcançou o último cavalo com uma facilidade que fez até os apostadores mais experientes perderem o fôlego. Em poucas passadas, passou por ele, depois alcançou o próximo, depois o outro. Ele ultrapassava como se não estivesse competindo, como se estivesse apenas se lembrando de quem era. A pista inteira vibrou. Passou mais um. Que cavalo é esse? O Adalberto tá com um campeão na mão. Relâmpago e Turuna, agora à frente, começaram a se agitar. Era como se sentissem a presença de algo maior se aproximando. A poeira atrás deles crescia como tempestade. O público começou a gritar o nome que até aquele dia só servia para piada. Raminho! 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 No meio da pista, o cavalo de Turuna escorregou por um segundo, perturbado pela aproximação feroz de Raminho. O cavaleiro tentou segurar, praguejou alto e olhou para trás. Quando viu quem estava chegando, o cavaleiro quase perdeu a rédea. Mas que dia! E então, no último trecho, quando faltavam apenas 50 metros para a linha de chegada, Raminho fez algo que ninguém imaginava. Aumentou o ritmo, como se estivesse apenas aquecendo até ali, como se finalmente pudesse correr sem medo, sem peso, sem passado. Adalberto começou a chorar sem perceber. Vai, filho, vai, mostra para eles. Relâmpago, o campeão absoluto da região, tentou resistir, tentou acelerar, tentou defender o título, mas era inútil.
Raminho ultrapassou como se tivesse asas nas pernas, e quando cruzou a linha de chegada, cruzou na frente de todos. Silêncio. Silêncio absoluto por 3 segundos. E então, o morro inteiro explodiu em gritos. Ganhou! O Raminho ganhou! O Pangaré era um fenômeno. O Adalberto tem um cavalo de ouro. Meu Deus do céu, isso é história! O velho caiu de joelhos na beira da pista, sem acreditar no que via. Luzia correu até ele, abraçando-o pelos ombros. Seu Adalberto, o senhor entendeu? Esse cavalo é um talento. Ele nasceu para isso. O velho segurou o rosto com as mãos. Luzia, ele me salvou. Ele salvou minha vida, menina. Raminho parou ao lado de Adalberto. Mesmo exausto, ergueu o pescoço, bufando orgulhoso. O velho abraçou a cabeça do cavalo com a força de quem abraça um filho perdido que voltou para casa. Mas enquanto o público comemorava, algo chamou a atenção de Luzia. Do lado de fora da pista, encostada numa árvore, uma figura observava tudo. O mesmo homem da caminhonete prateada. Ele não sorria, não comemorava, apenas observava. Depois virou as costas e entrou no carro. Devagar, calculado, como quem acabara de ter uma certeza mortal. Aquele cavalo valia muito, muito mais do que imaginava. E ele ia voltar para buscar. Luzia tocou o braço de Adalberto, aflita. Seu Adalberto, a gente tem um problema grande. O velho se levantou ainda emocionado. Problema? Que problema, menina? O Raminho ganhou. Isso é uma bênção. Ela engoliu seco. É, mas também é perigo. O homem da caminhonete, ele estava aqui. E ele viu tudo. O sorriso do velho desapareceu. No mesmo instante, Raminho bufou forte, encarando a estrada como se pressentisse que seu passado, enfim, o tinha encontrado. E naquela poeira que subia devagar, uma coisa ficou clara. A corrida tinha terminado. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A festa ainda acontecia na pista do Zé Rolim, mas dentro de seu Adalberto, a alegria já começava a dar lugar a um aperto no peito. O grito da multidão ecoava como música, mas a lembrança do homem na sombra engolia parte do brilho daquele momento. Raminho, mesmo ofegante e suado, mantinha o olhar fixo na estrada, como se esperasse que algo ou alguém voltasse a qualquer instante. Luzia percebeu isso antes de todos. Seu Adalberto, a gente precisa sair daqui, agora. Como assim, menina? O povo quer cumprimentar o cavalo, uai! Mas antes que ele pudesse terminar, um grupo de homens se aproximou. Não eram apostadores. Não tinham alegria no rosto. Vestiam camisas escuras, botas caras demais para quem vive de roça, e carregavam no olhar aquela firmeza seca de quem está ali com um propósito. Um deles falou: "O senhor é o dono desse cavalo?" Adalberto sentiu as pernas bambearem. Raminho girou as orelhas para trás, sinal de alerta. "Sou sim", respondeu o velho, tentando manter a voz firme. "Por quê?" O homem olhou Raminho de cima a baixo. "Porque esse cavalo aqui não é qualquer um. Ele tem dono. E não é o senhor." A frase fez o barulho da pista parecer sumir por um instante. Adalberto sentiu o mundo girar. "Como é que é? O cavalo é meu sim, senhor. Comprei com meu dinheiro. Tava largado na estrada, quase morto. Ninguém quis saber dele." Os homens se entreolharam. O que parecia ser o líder inclinou a cabeça, com um sorriso que não tinha nada de amigável, pois devia ter deixado onde estava. Luzia deu um passo à frente. "Ninguém aqui vai tirar nada do seu Adalberto sem explicação." Do homem a encarou com desdém. "Moça, isso aqui não é assunto para você." Raminho bateu o casco no chão, bufando alto, aproximando-se de Adalberto como se quisesse protegê-lo. O líder dos homens recuou um passo, instintivamente, e isso o irritou ainda mais. "Esse cavalo vale muito dinheiro, muito, e pertence a um criatório particular. Foi roubado. Nós estamos aqui para recuperá-lo." Adalberto empalideceu. "Roubado? Quem disse que foi?"
O bicho estava jogado na beira da estrada, magro, ferido, com fome. Isso aí não é cavalo cuidado por criatório nenhum. Não interessa o estado dele, respondeu o homem seco. O que interessa é que ele tem marca. Marca que não é sua. Luzia arregalou os olhos. Ele tem marca escondida? É isso? Ele tem marca registrada, confirmou o homem. E quem comprou esse pangaré, comprou o nome errado. Esse cavalo aí é de corrida profissional. E o verdadeiro dono dele quer ele de volta. O velho sentiu como se o chão abrisse sob seus pés. Raminho, cavalo de corrida profissional. De repente, tudo fazia sentido. A velocidade, o instinto, a explosão na pista, o medo do homem da caminhonete, o talento escondido. Mas nada disso importava diante da frase que veio em seguida. Então, o senhor vai entregar o cavalo. Agora. Luzia segurou o braço do velho, nervosa. Seu Adalberto. Não deixa. Adalberto respirou fundo. Olhou para Raminho. Viu nele não um animal, mas um amigo, um companheiro. A única coisa que tinha trazido luz para uma vida inteira de dificuldade. E respondeu, não entrego, não. O homem cerrou os olhos. Não ouvi direito. Eu disse que não entrego. Enquanto eu viver, esse cavalo é meu. Os homens começaram a cercá-los. O público começou a perceber a tensão. Zé Rolim gritou de longe, que tá acontecendo aí? Mas antes que alguém reagisse, o líder avançou, segurando o cabresto de Raminho com força. Foi a pior decisão que ele poderia ter tomado. O cavalo puxou o pescoço para trás com força inesperada, relinchando tão alto que fez as crianças gritarem. O homem foi jogado no chão. Os outros se prepararam para reagir, mas Raminho posicionou-se entre eles e Adalberto como guardião. Foi nesse instante que se ouviu o som mais importante daquele dia. Sirenes. 3 viaturas surgiram levantando poeira, entrando na pista de corrida como tempestade. O delegado desceu da primeira viatura, olhando para o grupo com expressão grave. Parem tudo! Esse cavalo está envolvido em investigação. Ninguém toca nele. Os homens recuaram imediatamente. O delegado aproximou-se do velho, colocando a mão em seu ombro. Seu Adalberto, eu vim o mais rápido que pude. Esse cavalo não é só corredor. Ele é peça-chave num esquema milionário de fraudes e apostas ilegais. E se ele tivesse caído nas mãos desses homens aqui, o senhor nunca mais veria ele. Adalberto sentiu o mundo girar. Luzia apertou a mão dele. O cavalo, ainda em alerta, aproximou-se do velho, encostando o focinho em sua mão. O delegado continuou. E tem mais uma coisa. Ele sorriu. Uma notícia boa, finalmente. O cavalo foi registrado como desaparecido. O dono real morreu no ano passado. Não há herdeiros. Pela lei, ele não pertence a ninguém. Adalberto piscou, sem entender. O delegado sorriu mais largo. O senhor não só salvou esse cavalo, como agora tem o direito de ficar com ele. O velho começou a chorar. E pela primeira vez, limpando as lágrimas, olhou para o cavalo não como sonho impossível, mas como uma chance real de transformar sua vida. Quando as viaturas deixaram a pista e a poeira assentou devagar sobre o chão batido, algo mudou na maneira como as pessoas olhavam para seu Adalberto. Já não era mais o velho pobre da roça com um pangaré cansado. Era o homem que tinha acabado de revelar, sem querer, um cavalo extraordinário. Um cavalo que correu como nenhum outro naquela terra. Um cavalo que agora, pela palavra do delegado, pertencia oficialmente a ele. O público começou a se aproximar, tímido no início, depois com mais coragem, como quem não quer perder a chance de ver um milagre de perto. Seu Adalberto, o senhor viu aquilo? Esse cavalo vale ouro, homem. Pelo amor de Deus, treine esse bicho, ele vai longe. É puro talento, nunca vi igual. Adalberto, ainda meio zonzo com a notícia, só conseguia segurar a corda de Raminho como quem segura o próprio destino. O coração do velho batia tão forte que parecia que ia romper o peito. Luzia ficou ao lado dele o tempo inteiro, com aquele sorriso emocionado de quem acreditou antes de todo mundo. Eu falei que ele não era pangaré, disse ela, batendo de leve no braço do velho.
Adalberto riu em meio às lágrimas. Menina, você não falou, você profetizou. Raminho encostou o focinho no ombro de Adalberto, como se reconhecesse a mudança. Como se dissesse, agora vai, meu amigo, agora é nossa vez. Nos dias que se seguiram, o nome Raminho do Adalberto correu por toda a região. Na venda do seu dito, não se falava de outra coisa. Na igreja, antes da missa, comentavam baixinho como aquele cavalo tinha algo divino na passada. As crianças faziam desenhos dele correndo. Os adultos recontavam a história umas 10 vezes por dia, cada um acrescentando um detalhe novo. Mas não era só fama. Propostas começaram a aparecer. Na segunda-feira, um criador de cavalos renomado bateu à porteira. Eu pago 50 mil no animal. Adalberto quase caiu duro. No dia seguinte, outro veio. 70 mil. Depois outro. 90 mil. Pago à vista. O velho ficava sem voz. Nunca tinha visto tanto dinheiro nem de longe. Mas a resposta dele era sempre a mesma. Não tá à venda. Luzia, que ajudava o velho a recusar propostas educadamente, ficava impressionada. Seu Adalberto, o senhor tá firme, hein? Qualquer um teria vendido na hora. Ele respondeu com simplicidade que só coração bom entende. Eu vendia antes, quando ele era nada para mim. Agora que ele é tudo, agora não vendo não. Foi quando, numa tarde calma, o delegado voltou à propriedade. Seu Adalberto, preciso conversar. O velho ficou sério na hora. É sobre aqueles homens? Em parte. O delegado se encostou no tronco de uma árvore. Eles foram presos, todos, mas há indícios de que o antigo dono do cavalo escondia documentos importantes. Documentos que podem estar relacionados ao tal criatório clandestino. Adalberto engoliu seco. O que isso tem a ver comigo? O delegado sorriu. Tudo e nada ao mesmo tempo. O que quero dizer, seu Adalberto, é que o pior já passou. Raminho está seguro com o Senhor. E agora, a vida de vocês pode seguir. Seguir para onde, delegado? Sou homem da roça. O cavalo pode correr, mas o Senhor pode mudar de vida. O delegado aproximou-se. Muita gente quer ver esse cavalo competir. Tem corrida boa vindo aí, com prêmio alto. Dinheiro que muda a vida de um homem. Adalberto olhou para Raminho, que pastava tranquilo ao lado do curral. Mudar de vida. Ele murmurou como se nunca tivesse considerado a possibilidade. O delegado continuou. Mas o senhor precisa de ajuda. Treinador, nutricionista animal, ferrador especializado. Sozinho, o senhor não vai conseguir preparar esse cavalo para competir no nível que ele pode alcançar. Foi então que uma voz surgiu atrás deles, conhecida, firme e cheia de simpatia. E quem disse que ele vai fazer isso sozinho? Era Luzia, com um sorriso cheio de propósito. Eu já consegui treinador, já arrumei gente para cuidar da ração, já falei com o ferrador da cidade vizinha, que é o melhor da região. Ela cruzou os braços. Se o senhor deixar, eu ajudo. Adalberto sentiu o peito aquecer. Luzia, você já faz parte dessa história desde o começo. 2 semanas depois, a propriedade simples de Adalberto se transformou num redemoinho de vida. Gente entrando e saindo, profissionais avaliando o cavalo, treinador ensinando comandos, veterinário ajustando alimentação. E Raminho, Raminho brilhava. Corria com força, corria com beleza, corria como quem sempre soube que um dia seria visto. O treinador, um homem experiente e de poucas palavras, disse apenas: seu Adalberto, esse cavalo é um monstro. No bom sentido, nunca vi igual. Ele não só corre, ele pensa. O velho sorria, mas no fundo ainda tinha medo. Medo do mundo grande demais para ele. Medo de expectativas. Medo de perder o cavalo. Medo de não ser digno daquela bênção. Mas toda vez que esse medo apertava, Raminho encostava o focinho em seu peito, como sempre fazia. E o velho entendia. Eles iam enfrentar tudo juntos. Até que, numa manhã luminosa, Luzia correu até ele segurando um envelope. Seu Adalberto, saiu a lista oficial. Lista de quê, menina?
Ela abriu o envelope ofegante. Vocês foram aceitos na grande corrida de 7 Lagoas. Prêmio de 100 mil reais. O velho deixou o chapéu cair no chão. 100 mil. Dinheiro que ele nunca sequer tinha sonhado ver. Ele olhou para Raminho. O cavalo encarou de volta. E naquele instante, Adalberto soube. O destino deles tinha acabado de mudar de vez. A manhã da grande corrida de 7 Lagoas amanheceu com céu limpo, sem nuvens, como se o próprio tempo tivesse decidido abençoar o dia. A cidade estava em festa, as ruas cheias, vendedores ambulantes oferecendo desde pastel até chapéu de palha, e uma multidão se amontoava ao redor da pista oficial, muito maior, muito mais séria, muito mais intimidadora do que aquela pista rústica onde tudo começou. Seu Adalberto desceu da caminhonete emprestada com as mãos tremendo. Nunca tinha pisado num evento daquele tamanho. Tudo era grande demais. Os cavalos, os caminhões dos criatórios, as tendas montadas para competidores, o barulho, as expectativas. E ele ali, um sitiante simples, com as botas gastas e o chapéu que já tinha mais sol do que forma. Mas Raminho caminhava como rei. O cavalo ergueu o pescoço e encarou a pista com a serenidade de quem reconhece o próprio território. Parecia que, desde o primeiro momento em que correu na vida, tinha sido treinado para estar ali. A luz batia em sua pelagem, fazendo-o parecer esculpido em bronze vivo, forte, atento, absolutamente pronto. Luzia aproximou-se, ajeitando a manta sobre o lombo dele. Seu Adalberto, respira. O senhor está mais nervoso que o cavalo. O velho sorriu sem graça. É que isso tudo aqui é grande demais, menina. Nunca pensei... Pois pense agora, porque o senhor chegou. E ele também. O treinador veio a passos longos, examinando tudo com um olhar técnico. Seu Adalberto, fizemos tudo o que podíamos. Agora é ele, só ele. Ele afagou o pescoço de Raminho. Mas vou te dizer uma coisa, esse animal aqui tem alma de campeão. Nunca vi igual. O velho engoliu seco. No fundo sabia, sempre soube, desde o dia em que viu aquele cavalo correr livre como vento pela primeira vez. Quando chamaram o nome de Raminho no alto-falante, as pessoas se entreolharam com curiosidade. Raminho, quem é esse? É o cavalo do tal sitiante pobre, não é? Aquele que ganhou corridinha de vila? Isso aqui é corrida profissional. Aqui não tem brincadeira. Adalberto ouviu cada comentário, e cada um deles era como ferro quente no coração. Mas então, como se tivesse nascido para calá-los, Raminho relinchou alto. Um som tão forte, tão profundo, tão cheio de presença, que até os cavalos dos criatórios mais renomados viraram a cabeça. Silêncio. Depois, um murmúrio crescente. Uai, esse cavalo não é normal. Olha o porte dele. Parece puro sangue importado. Mas não era. Era apenas Raminho. O cavalo que ninguém quis. O cavalo que desistiram de salvar. O cavalo que renasceu no quintal de um homem pobre. Os competidores alinharam-se na pista. Cavalos magníficos, treinados, famosos. Homens com equipamentos caros, patrocínios, equipes. E no meio deles, Adalberto, sozinho, com a corda simples, com a manta remendada, com o coração apertado e cheio de fé. O juiz levantou a bandeira. O silêncio tomou conta da arquibancada. Seu Adalberto, sussurrou Luzia, seja o que Deus quiser. O velho respondeu apenas, e seja o que o Raminho nascer para ser. A bandeira caiu. A corrida começou. Os primeiros segundos foram caóticos. Os cavalos avançaram em bloco, disputando espaço, poeira subindo, gritos ecoando. Mas Raminho não avançou junto. Esperou, mediu, observou. O treinador murmurou ao lado. É isso. Ele pensa, ele espera a brecha. Então, como se tivesse lido a mente dos homens, Raminho disparou. O público levantou de imediato. Não era velocidade comum, não era aceleração gradual, era explosão. Como se segurar tantos anos tivesse criado dentro dele uma força acumulada, pronta para explodir como trovão. Ele passou o primeiro cavalo,
depois o segundo. O terceiro pareceu estar parado. A arquibancada entrou em frenesi. É o cavalo do sitiante. Meu Deus do céu, ele está voando. Isso não existe. É ele, é ele. Adalberto chorava. Não segurava mais a emoção. Vai, filho, mostra para eles. E Raminho mostrou. Entrou na reta final, já lado a lado, com o favorito da corrida. Um animal gigantesco, treinado por anos, campeão de títulos nacionais. Os dois avançavam como dois furacões correndo lado a lado. Até que Raminho levantou o pescoço, respirou fundo e, como se algo dentro dele acendesse, acelerou de novo. O público explodiu. Ele cruzou a linha de chegada primeiro. Raminho era campeão. Campeão de verdade, campeão do Brasil profundo. Adalberto caiu de joelhos. Luzia o abraçou. O treinador gritava como menino. Pessoas choravam, outras filmavam, outras gritavam o nome que até então era motivo de riso. Raminho, Raminho, Raminho! O prêmio era de R$100.000, mas para Adalberto o dinheiro era o de menos. Ali, naquele instante, ele descobriu o que realmente tinha ganho. Um amigo, um companheiro, um novo começo. Raminho caminhou até ele após a corrida, encostando o focinho em seu peito como sempre fazia. E Adalberto sussurrou entre lágrimas: Obrigado, meu filho, você mudou minha vida. O cavalo bufou suave como resposta. E ali, no meio da multidão, seu Adalberto percebeu. Não era ele que tinha salvado o cavalo, era o cavalo que tinha salvado ele. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo. Isso nos ajuda demais. Comente aqui embaixo qual parte mais emocionou você e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de superação e esperança no nosso Brasil profundo.